Povo, tá na hora da gente pegar a nossa câmera. Nesta aula aqui você vai aprender a técnica fotográfica na prática. Então, fica com a aula. A gente vai ter três configurações muito importantes na nossa câmera. Um é o número F, que indica o quanto a lente abre ou fecha. Então, quanto mais aberto a lente, mais luz entra. A gente pode fotografar em situações de mais baixa luz, mas a gente tem esse efeito de desfoque, que às vezes é bem-vindo e às vezes não. Certo? A gente tem uma cortina que se abre e se fecha e a gente regula a velocidade com que isso se abre e se fecha. Então, vocês imaginem, se isso fica aberto mais tempo, entra mais luz. Porém, se eu deixo isso aberto e eu passo aqui na frente, vai criar aquele efeito da primeira foto ali do Nuno, a Inês correndo de um cômodo para outro, vai criar esse efeito arrastado, né? Vai criar esse efeito arrastado. A gente vai fazer isso com os bonecos e com vocês aqui, para vocês entenderem aqui, tá? E a gente tem um terceiro elemento, que é o ISO, que ele não vai criar nenhum efeito de arrastado ou congelado. A velocidade da cortina é também, quanto mais rápida essa cortina, eu vou jogar alguma coisa, aquela ideia de a bola ficar congelada, entende? Ou a gota de água ficar a gotinha, tu vê a gota perfeita. Aquilo a gente faz, ou congelar por exemplo, um ventilador. Tu quer congelar esse ventilador, ou a ventoinha, que se chama ventoinha, né? Quer congelar essa ventoinha, esse ventilador. Então, tu consegue fazer isso com um efeito também de câmera. E o ISO é a sensibilidade desse sensor. Porque, às vezes, as configurações que a gente faz não são suficientes, a quantidade de luz que tem no ambiente, ela não é suficiente para aquilo que a gente está querendo. Olha, eu preciso congelar o movimento, eu preciso do fundo focado, eu preciso aumentar a sensibilidade desse sensor para ele poder congelar isso e criar esse efeito que eu quero. Ele vai nos cobrar um preço que é trazer aquele ruído da imagem. Aquilo que os fotógrafos, quando começam a ficar assustados porque dizem que o ruído é algo proibido, é algo que não, ruído acaba com a imagem e tudo mais, e todo mundo quer usar ISO bem baixinho. Mas eu vou encorajá-los a usar ISOs mais altos, trabalhando com luz. Ou seja, se vocês trabalham com luz, vocês podem inclusive colocar ISOs mais altos, que o efeito vai ficar interessante. Então a gente tem esses três parâmetros da técnica. Muito bem. Então, olhem só que interessante isso aqui, pessoal. Olhem o que eu dizia para vocês, o que é o foco, né? Ó, o foco ele está aqui, ó, essa faixa aqui, ó, certo? O foco ele está então, aqui, ó, essa faixa aqui vai ter desfoque, certo? E o que tiver aqui atrás, antes aqui vai estar desfocado também. Tanto é que se eu aproximo ele aqui atrás, vai estar desfocado também. Coloco um do lado do outro. Tanto é que se eu aproximo ele aqui, ó, tá tudo certinho. Ó, coloco um do lado do outro. Por que isso é interessante a gente saber? Tá tudo certinho. Num casamento, isso é interessante a gente saber fotografar alguém. Se vocês focam aqui, a pessoa aqui do lado tá focada também. O único problema é se vocês tiverem isso aqui, né? Se a pessoa está um pouco mais atrás ou a pessoa está um pouco mais na frente. Então, o foco é sempre essa faixa aqui, tá? E a quantidade, o tamanho dessa faixa, ele vai ser determinado por este número F aqui, tá? Quanto menor for este número F, menor é esta faixa, tá? Porém, o número F não é o único fator que determina esse desfoque. Existem dois outros fatores que a milimetragem da lente de vocês, ou seja, se vocês, quanto mais grande o angular, menos desfoque. Então, por exemplo, com a 85, a gente vai ter um desfoque muito brutal. Vocês vão ver quando eu colocar a 85, esse fundo aqui vai ficar um blur absurdo. Vai ser... Essa aqui é 35. Se vocês têm lente zoom, é a mesma proporção, tá? Na lente zoom de vocês, o 35, por exemplo, quero mais desfoque, César.
coloca em 55 na tua 1855. Porque é o segundo fator que determina o desfoque. E ele é tão poderoso quanto o primeiro. Na verdade, ele é até mais poderoso que o primeiro. Ou seja, a gente, por exemplo, em F4 em 85, eu vou ter mais desfoque do que com F menor na 35. A lente, quanto mais teleobjetiva, quanto mais ela aproxima, e dela tem mais milimetragem. O 35 é mais aberto, o 85 é mais fechado. Quanto mais fechada for essa lente, mais desfoque ela causa no fundo. Certo? É o segundo fator de desfoque. O primeiro fator é esse aqui, ó. Quanto menor for este número aqui, mais vai ser o desfoque. Vocês não vão conseguir enxergar aqui, a gente só vai conseguir enxergar na hora da foto. Porque aqui nessa simulação, ele mostra como se a lente tivesse o máximo, como se a lente estivesse em f1.8, tá? O desfoque que vocês estão vendo aqui vai ser sempre f1.8. Não importa o que a gente colocar aqui. Mas na hora da foto, eu vou fazer depois. Se eu fizer uma foto em f8, vocês vão ver a diferença do que eu fazer uma foto em f1.8. Que é importante a gente ver aqui, olhem só. 2.8, olhem para o fundo, tá? Olhem só. Esse é o meu fundo em 2.8. O que vocês estão vendo aqui, quando eu solto o botão, é 1.8. Aqui é 1.8, aqui é 2.8. Se eu aumento isso, vou aumentar lá para F8. Olhem o que vai acontecer aqui. Olhem o fundo praticamente todo focado, ó. F16, vamos ver se seguro aqui, né? F16. Olhem lá, tudo em foco. Absolutamente tudo em foco. Vou colocar aqui dois elementos aqui para vocês verem. Olha, ó, tudo focado, F16. F8, já tá meio que tudo em foco ali no F8, só o fundo que fica um pouquinho desfocado. Então, basicamente para a gente entender, tá? Número F, quanto menor for este número F, mais desfoque de fundo. E se vocês perceberem, olha o que acontece quando eu diminuo bastante esse número F aqui, deixo em 1.8. Olha o que começa a acontecer aqui. Ainda que tenha compensação, está entrando muita luz na minha lente. Ou seja, quanto menor for este número, mais luz entra na nossa lente. E daí vocês vão pegar as câmeras de vocês, por exemplo, e vocês vão ver que o F que vocês conseguem vai ser entre 3.5 e 5.6, se vocês têm a lente do kit, a 1855. Porque o que acontece, tá? Existem lentes que são mais luminosas e lentes menos luminosas. Ou seja, essa é uma razão para a gente investir, por exemplo, quero investir aqui o Thiago, por exemplo, ele me ofereceu aqui essa 50mm aqui é uma 50mm f1.8. Por exemplo, o que a gente tem aqui com o Alexandre, ele tem uma 1855, ou seja, dá para botar em 50mm, só que quando tu colocar em 50mm, Alexandre e todos vocês aí, vejam qual é o menor f que vocês conseguem. Vocês vão ver que, podem tentar e fazer, vai ser 5.6. Vocês não vão conseguir. Não tem como baixar de 5.6. Ou seja, se vocês quiserem, esse efeito de desfoque é algo que eu quero muito na minha vida, então é uma razão para a gente investir, por exemplo, numa 50mm, uma lente fixa, que vai ter mais aberturas do que muitas lentes zoom. O que é importante aqui que a gente entenda é a importância desse número F aqui. Ele faz com que abra ou fecha o nosso diafragma, que é um mecanismo dentro da lente que permite abrir ou fechar a luz. E é muito parecido com o olho humano, o diafragma é muito parecido com o olho humano.
Quando por exemplo, se tem pouca luz, a nossa pupila ela fica bem dilatada. A pupila ela se abre muito. Agora, tu tem muita luz, tu tem que fechar a pupila. E quando tu quer focar alguma coisa, tua pupila também se fecha para tu poder focar. Então, quanto mais aberto esse diafragma, ou seja, quanto menor for este número F, mais luz tu tem e mais desfoque no fundo. Isso é o que a gente precisa saber neste momento aqui da nossa vida, tá? E a gente tem uma terceira propriedade do desfoque, por exemplo, César, eu quero muito desfoque, gostei dessa ideia do desfoque, que é o seguinte, olha só, quanto mais eu me aproximar do meu motivo, mais o meu fundo ficou desfocado. Então, esse é o terceiro elemento do desfoque, olha. Quando eu me aproximo bastante aqui do meu motivo, o meu fundo vai ficando cada vez mais desfocado. Conseguem perceber? Sim? Ótimo. Olha, aqui, por exemplo, em 2.8, a gente tem já esses elementos bem desfocados. Se eu voltasse aqui para trás, nos mesmos 2.8, me afastando, ó, já não está tão desfocado, ali no fundo, a gente consegue ainda reconhecer o fundo e tudo mais. Agora, quando eu me aproximo, vou tirar aqui até para vocês, acho que vai ser melhor, na mão é melhor aqui fazer, olha. Olhem só, então. Aqui o que a gente tem, ó. 2.8, temos este fundo. Se eu vou chegando mais perto aqui, olhem a diferença de desfoque que a gente tem aqui. Então, estes são os três elementos para a gente desfocar o fundo. E que a gente viu que é muito importante aprender a desfocar o fundo, porque uma das formas da gente compor para fazer retratos de pessoas, quando o fundo não é muito interessante, é justamente a gente fazer esse elemento de desfoque. Quanto menor for este númerozinho aqui, mais luz entra na nossa objetiva, mais o nosso fundo fica desfocado. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Vou me virar aqui para que vocês entendam. O foco é uma faixa. Quanto menor for o número F, mais fechada é essa faixa, quanto maior é esta faixa. Tudo que está dentro dessa faixa é o que a gente chama foco, é o que a gente chama profundidade de campo. O que acontece? Quando eu tenho um F muito pequeno, como F1.4, eu vou ter lá o olho focado, mas a orelha já começa a desfocar e tudo que está aqui na frente também está desfocado. Ou seja, se esse é o efeito que vocês querem, pouca profundidade de campo, o que vocês têm que fazer é vocês trabalharem aqui o F de vocês até no máximo um F4. O número F não é o único fator de desfoque. Inclusive, a gente tem, acredito que um vídeo por aqui falando sobre todos os fatores do desfoque. Mas já adianto para vocês que um outro elemento muito importante para o desfoque é a milimetragem da lente. Quanto maior for a milimetragem, mais desfoque vocês têm. Então, por exemplo, César, dá para fazer desfoque com F4? Bom, se vocês estiverem com 1,85mm, vocês vão conseguir um desfoque excepcional, ainda mais se vocês conseguirem chegar perto do motivo de vocês, do fundo, vai ficar bastante desfocado. Então, a regra é, quanto menor for o número F, mais desfoque temos. A partir de F4, pessoal, a gente começa a ter mais foco, mas não somente isso. A gente tem mais foco, mais nitidez, mais contraste, mais saturação de cores, porque a gente fechando a nossa objetiva é como a nossa pupila que se dilata para ter mais luz, mas quando a gente quer focar alguma coisa, a nossa pupila ela se fecha. Isso é o que vai acontecer com a nossa lente. Então, se a gente quer ter muita qualidade, por exemplo, para quem faz paisagem, vocês precisam de muita qualidade, muita nitidez e tem bastante luz disponível, trabalha lá entre F8 e F11, que são os diafragmas intermediários da nossa lente, em que a gente vai ter muita qualidade. Lembrando sempre que quanto maior for este número,
menos luzento. Está se empolgando cada vez mais com esse curso de fotografia? Se você já estiver pronto para dar o segundo passo, eu vou deixar aqui embaixo as informações do nosso Photoflix.